Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live que vamos fazer hoje, sábado, dia 30 de janeiro, Angústia das Nações. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu convido você para orar. Pai querido que estás nos céus, meus irmãos e eu estamos na Tua presença em busca da Tua graça, em busca da Tua bênção, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre nós, ao abrirmos a Tua Palavra neste momento. Que o Senhor venha acalmar os corações, dar ânimo para cada um e esperança de que Jesus Cristo em breve voltará para nos buscar. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém. Angústia das nações. Não é preciso fazer muito esforço para convencer as pessoas de que nós, individualmente, e também como nação, estamos vivendo uma angústia no mundo todo. Cristãos e não cristãos, todos estão passando por esse estresse, por esta angústia, por esta perplexidade, porque é uma angústia que afeta todos, você e eu. Eu convido você para ler comigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já falou sobre esta angústia das nações. Mas quando Jesus falou da angústia das nações, ele não isolou, ele colocou a angústia das nações junto com outros sinais proféticos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e vamos ler a partir do verso 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Foi daqui que eu tirei o título e o tema para esta live. Angústia das nações. Mas esta angústia não está isolada. Ela vem junto com outros sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. E aqui fala que as nações estarão em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu sei que as pessoas amam morar na beira-mar, na região do mar, perto do oceano. Mas, queridos, a Bíblia está falando, as palavras de Jesus, que chegará um momento agora, no tempo do fim, em que as pessoas vão fugir dessas regiões litorâneas, porque o bramido do mar e das ondas, em vez de causar um relax, um descanso, ele vai assustar, ele vai afugentar as pessoas. Aqui diz, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o verso 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Você duvida de que estes textos proféticos de Jesus estão se cumprindo em nossos dias? Homens desmaiando de terror, homens e mulheres cheios de angústia, desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Coisas incomuns estão acontecendo, coisas que nunca aconteceram antes, e por isso as nações estão em angústia. E o verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Queridos, eu gosto de respeitar o texto bíblico. Respeitar o texto bíblico. Aqui Jesus Cristo menciona sinais que precedem a segunda e gloriosa vinda de Jesus Cristo. Eu sei que nós aplicamos muitas vezes estes sinais no sol, na lua, nas estrelas, para o século XVII, século XVIII, século XIX, lá o escurecimento do sol em 1780, a queda das estrelas em 1833, queridos, aqueles sinais que ocorreram estavam anunciando a chegada do juízo celestial que começou em 1844. Mas agora, Jesus Cristo está falando não do juízo celestial de 1844, está falando especificamente da sua segunda vinda. Nós vamos assistir estes sinais justamente agora, antes da volta de Jesus.
E os sinais no sol, na lua, nas estrelas, eles virão acompanhados de angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas que estarão entrando, as ondas do mar estarão entrando nas regiões litorâneas, assustando as pessoas, causando destruição, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esta geração que assistir estes sinais, passar por esta angústia, esta geração vai ver Jesus Cristo vindo nos céus com poder e glória. Verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Por isso diz o verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, 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 porque a nossa redenção está próxima. Queridos, nós estamos vivendo hoje a angústia das nações. Em muito breve, nós vamos ver estes sinais no sol, na lua, nas estrelas. Nós vamos ver, porque estes sinais não estão aqui isolados. Esses sinais estão num conjunto de profecias escatológicas agora para o tempo do fim. Você vai encontrar também estes mesmos sinais lá em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante, na abertura do sexto selo. O sexto selo inclui o juízo dos vivos. Queridos, Deus fará um estardalhaço no céu e na terra, anunciando e preparando o mundo para o juízo dos vivos, para que milhões se convertam, para que uma multidão que ninguém podia contar saia de Babilônia e se unam. Eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso, queridos, aqui nós lemos ainda em Lucas 21, verso 31 em diante. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração minha, esta geração sua, esta geração que assistir os sinais no sol, na lua, nas estrelas, esta geração que passar pela grande angústia das nações, ela verá Jesus Cristo vindo nos céus. Não passará, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê na palavra de Deus? A minha intenção é preparar você e a sua família para a volta de Jesus. A minha intenção é dizer para você que, embora as nações estão passando por grande angústia e o povo de Deus, eu quero confortar e consolar o seu coração com a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Queridos, a angústia das nações. Se alguém quiser falar que sempre existiram guerras, sempre existiu fome, sempre existiram terremotos, eu posso até concordar dizendo sim, isto sempre existiu. Mas, queridos, nós estamos vendo agora coisas acontecerem que nunca aconteceram antes. Você, cristão, adventista, você nunca viu uma conferência geral da igreja ser cancelada? Pois bem, queridos, não vamos ter mais conferência geral. Aquela reunião feita de 5 em 5 anos, trazendo 30, 40, 50 mil pessoas. Queridos, as coisas mudaram. Você já viveu e se lembra de algum tempo em que os Jogos Olímpicos foram cancelados? Pois bem, os Jogos Olímpicos foram cancelados. Isto é algo incomum. Queridos, nós, cristãos que não participamos do Carnaval do Rio e nem das escolas de samba, nós não participamos, mas você se lembra em algum ano anterior em que o Carnaval do Rio foi cancelado? Cancelado. Isto também é incomum. Alguma coisa está acontecendo que nunca aconteceu antes. Queridos,
o lockdown das cidades, cidades inteiras sendo fechadas, países sendo fechados. Isso nunca aconteceu antes. O uso obrigatório de máscaras, o fechamento das igrejas, uma corrida louca atrás das vacinas, pessoas mentindo, pessoas usando falsos documentos, pessoas furando a fila, pessoas correndo atrás da vacina, como se a vacina fosse a solução para todas as coisas. Mas pessoas estão morrendo com vacina ou sem vacina. Pessoas estão contraindo a doença, mesmo depois de ter tomado a segunda dose da vacina. Queridos, a solução não é a vacina. A solução que a Bíblia mostra é Jesus Cristo. É só Jesus que nos ampara, é só Jesus que nos protege. É só Jesus Cristo que pode cuidar de você como a menina dos seus olhos. Nós estamos vivendo uma experiência pessoal e uma experiência mundial, única. Gostaria de acrescentar que outra coisa incomum que você está presenciando agora, em nossos dias, é que os Estados Unidos da América do Norte, agora eles possuem um presidente católico. E você vai me dizer, não, pastor Samuel, este não é o primeiro presidente católico? Eu concordo com você. O primeiro presidente católico foi John Kennedy, em 1961, 1962, até 1963. Ele morreu no dia 22 de novembro de 1963. Ele foi o primeiro presidente americano católico. Mas, queridos, lembrem-se de que John Kennedy, ele falou, eu sou mais americano do que católico. Quando ele estava fazendo a sua campanha política e ele estava falando para uma reunião de 300 pastores no Texas, eles disseram, como é que nós vamos votar em você? Falando para o John Kennedy, se você é católico e nós somos protestantes. E ele disse, eu prometo a vocês que se as minhas decisões como presidente estiverem sendo afetadas pela minha religião católica, eu renuncio o meu cargo de presidente, porque eu sou mais americano do que católico. Queridos, John Kennedy, no dia 4 de junho de 1963, assinou uma ordem executiva, a ordem executiva número 11.110. 11.110 é o número da ordem executiva que ele assinou, rompendo os laços entre os Estados Unidos e o Federal Reserve Bank, ou seja, o Banco Central Americano. Uma ordem executiva dizendo que eles não pegariam mais o dólar, não pegariam mais o dinheiro com o Banco Central Americano. E dali para frente, John Kennedy autorizou o próprio governo a imprimir o dinheiro. E ele imprimiu mais de 4 bilhões de dólares. Queridos, isto foi no dia 4 de junho de 63. No dia 22 de novembro de 63, John Kennedy foi assassinado. Foi assassinado por um agente da CIA. A CIA, ela é uma instituição aparentemente do governo, mas a CIA foi quem matou o presidente dos Estados Unidos. E a CIA, é bom lembrar, que ela foi fundada, ela foi criada por Donovan. Leia a história da criação da CIA. Foi criada por Donovan. E quem era Donovan? Donovan era um católico fiel aos alvos do Vaticano. Donovan era um Knight of Malta. Knight of Malta é um cavaleiro do Vaticano, que se ajoelha diante do Papa e recebe a espada sobre a sua cabeça e faz o juramento de ser fiel aos propósitos do papado, para exaltar o papado acima de tudo e acima de todos. Donovan foi quem criou a CIA. A CIA está a serviço do Vaticano. Por isso, matou o presidente John Kennedy quando ele rompeu com o Banco Central Americano, não pegando mais dinheiro. Queridos, ele mexeu na ferida do Vaticano, porque o Vaticano tem
soberania sobre os bancos centrais de todo o mundo. Queridos, agora, pela primeira vez, os Estados Unidos têm um presidente que é mais católico do que americano. É diferente de John Kennedy, que disse: eu sou mais americano do que católico. Agora, Joe Biden, ele é mais católico do que americano. Ele está alinhado com o Vaticano. Ele é amicíssimo dos jesuítas. Tanto é que um padre jesuíta que fez a oração na posse de John Biden. Queridos, na verdade nós podemos dizer que Biden é sim o primeiro presidente verdadeiramente católico. Verdadeiramente católico. Por isso, algo estrondoso vai acontecer agora, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus, as profecias anunciadas ali em Apocalipse 13. Aquela parceria entre a besta que subiu do mar, o papado, e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Esta parceria, esta união entre esses dois poderes para o domínio mundial e para estabelecerem o sinal da besta 666, que é a santificação do domingo. O sinal da besta não é a vacina, o sinal da besta é o decreto dominical impondo mundialmente para que o mundo todo santifique e guarde o primeiro dia da semana, no lugar do sábado. O sábado é o dia santo de Deus, desde o Jardim do Éden. Está lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Está na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Queridos, o sábado é o santo dia do Senhor, mas o Vaticano impõe o domingo como dia de guarda. E queridos, agora, tendo um presidente americano católico alinhado com o Vaticano, ele realmente vai colocar os Estados Unidos aos pés do Vaticano. Porém, queridos, esta é a angústia das nações. A angústia do povo de Deus, aquela angústia qual nunca houve e jamais haverá, ela só começará após o decreto dominical. Porém, esta angústia na qual as nações estão hoje, e nós também estamos nesta grande angústia, é uma angústia que precede àquela grande angústia qual nunca houve, que será após o decreto dominical. É somente o começo da angústia das nações. Quando começou esta grande angústia das nações? Foi em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019. A Covid-19 foi intencional, foi planejada, fez a sua estreia em dezembro de 2019. A reação a esta pandemia foi organizada e foi global. Covid-19 foi identificada a primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde declarou que o vírus era de emergência de saúde pública de preocupação internacional. Este pronunciamento da Organização Mundial da Saúde foi feito em janeiro de 2020 e foi declarado pandemia em março de 2020. A Covid-19, queridos, está sendo usada para justificar o lançamento de uma série de eventos controladores. Uma série de eventos controladores de uma ordem mundial. Ela está sendo usada para implantar um sistema de controle das pessoas, transformando você numa pequena antena para que você seja identificado e localizado onde você estiver. É possível eles realmente detectar você onde você estiver e também o pulsar do seu coração, a sua temperatura. Enfim, queridos, esta vacina, ela é diferente de todas as outras. Milhares de pessoas perguntam, devo tomar ou não? Esta é uma decisão sua. Cada um decide. Queridos, o incrível sucesso de isolar os grupos, isolar as famílias, isolar as igrejas, o confinamento das pessoas,
o fechamento dos restaurantes, o fechamento do comércio, o uso obrigatório das máscaras, a restrição de viagens individuais, tudo isso está sendo manipulado de várias maneiras para criar um caos tal para destruir a velha ordem mundial, para que o povo clame e queira e deseje a nova ordem mundial. Assim como as pessoas estão correndo loucamente atrás da vacina, assim também as pessoas vão pedir loucamente, ansiosamente, eles vão pedir pela nova ordem mundial. A devastação para as pequenas empresas, a falência de milhares de empresas tem gerado uma angústia mundial. E será exatamente essa angústia das nações que será o motivo usado para implantar, para justificar o acordo do clima, exatamente como foi proposto na encíclica papal de Francisco Laudato Si. Queridos, tudo isso será usado como justificativa para implantar o acordo do clima proposto na encíclica. No Acordo de Paris, em dezembro de 2015, os Estados Unidos entraram no acordo do clima. Através do seu presidente de então, em 2015, Obama, ele assinou o acordo. Porém, quando Donald Trump ganhou as eleições, se tornou presidente dos Estados Unidos, ele saiu do acordo climático, tirou os Estados Unidos. No quadro profético, escatológico, nada vai funcionar se os Estados Unidos não entrarem. Se os Estados Unidos não participarem, nada vai funcionar. Porque Apocalipse 13 fala que os últimos eventos escatológicos anunciados ali em Apocalipse 13, que é a união do Vaticano, a besta que subiu do mar, com os Estados Unidos da América do Norte, a besta que subiu da terra, eles vão se unir, eles vão estar alinhados juntos para o domínio mundial. Por isso, queridos, agora, com a derrota de Donald Trump e a vitória de Joe Biden, agora sim os Estados Unidos e o Vaticano estão alinhados, estão prontos para implantar a nova ordem mundial, iniciando com o acordo climático. O acordo climático proposto na encíclica Laudato Si, ela tem 6 capítulos, 5 capítulos estão falando da ecologia, mas o 6º capítulo fala especificamente da santificação do domingo. E ao ser aprovado o acordo climático, também estará sendo aprovado o quê? O domingo como dia santo, como dia sagrado, no lugar do dia de sábado, proposto por Deus na sua palavra, na Bíblia. A Bíblia propõe para você guardar o sábado, escolhido por Deus para ser o selo do Deus vivo. Mas o acordo climático propõe o quê? A santificação do domingo. Queridos, nós estamos vivendo num tempo sem igual. Foi da vontade de Deus que, com a vitória de Trump, os Estados Unidos saíram do acordo climático e nós tivemos mais 5 anos. 5 anos de liberdade religiosa. 5 anos mais de graça até que a encíclica papal Laudato Si seja de fato validada e o domingo seja imposto como dia sagrado para o mundo todo. Eu pergunto, o que você e a sua família fizeram nestes 5 anos de graça? Desde 2015, quando a encíclica foi obstruída, quando os Estados Unidos saíram do acordo climático, o que nós fizemos nestes 5 anos que se passaram de graça? Deus está dando tempo para o seu povo se preparar. Deus está dando tempo para o seu povo sair das grandes cidades e ir para o campo. Nós temos que aprender a viver no campo. Não é fácil viver no campo. Nós temos que aprender a viver no campo. A minha esposa e eu, nós estamos passando por esta experiência. Aprendendo a viver no campo. Seja num sítio, seja numa fazenda, seja num lugar retirado, você tem que aprender a produzir, a comer da terra, a plantar as suas frutas, até que elas possam produzir os frutos. Você precisa de tempo para isso, a fazer a sua horta. Queridos, Deus deu tempo para o seu povo de graça. Deus deu esses 5 anos, mas agora
agora chegou um momento chave. É inegável que a encíclica papal voltou agora com Joe Biden, voltou com toda a força, porque este presidente é católico em plena harmonia com o Vaticano. Joe Biden apressou-se em abraçar essas ambições globalistas. Ele é globalista. Em uma conversa por telefone com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele falou sobre o seu desejo de entrar para o globalismo e alinhar os Estados Unidos com a encíclica papal, o Acordo Climático. No dia seguinte desta conversa com Antônio Guterres, conversa entre Biden e Guterres, no dia seguinte, Guterres disse para um grupo da Universidade de Colômbia, em Nova York, ele disse: chegou a hora de nos arrependermos e consertarmos nossos caminhos por meio de um ótimo clima e reinicialização econômica. As empresas, Guterres falando, as empresas devem ajustar seus modelos de negócios para uma economia verde. Isso significa fazer investimentos livres de carbono e seguir os planos de recuperação traçados pela organização globalista. O mundo, disse Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, o mundo deve tirar vantagem da reinicialização da pandemia para criar um mundo mais equitativo e justo. Tirar vantagens. Este é um momento de verdade para as pessoas e para o planeta. A Covid-19 e o clima nos levaram a um limiar. Estão percebendo as palavras de Guterres? A Covid-19 e o clima nos levaram a um limiar. Não podemos voltar ao velho normal de desigualdade, injustiça e domínio imprudente sobre a terra. Ele está dizendo que nós não podemos voltar ao velho normal. Ele quer dizer que o novo normal é o novo normal com máscaras, é o novo normal com vacina, é o novo normal da implantação da encíclica papal. Queridos, em vez disso, disse Guterres, devemos dar um passo em direção a um caminho mais seguro, sustentável e equitativo. São duas plataformas que os jesuítas e o Vaticano estão trabalhando para forçar a implantação da nova ordem mundial. A primeira plataforma é o Acordo Climático e a segunda plataforma é a Covid-19. Na agenda da ONU de 2030, você pode ver isso na internet, no Google, Agenda da ONU 2030. Ali existem pelo menos 17 projetos. 17 projetos. O projeto número 1 é a erradicação da pobreza. E quando eu falo que o projeto número 1 é a erradicação da pobreza, você pode dizer, ótimo, isso é bom. Sim, queridos, erradicar a pobreza é coisa boa, mas essa é uma forma de falar redução da população mundial. Não tem como erradicar a pobreza. O mundo hoje tem quase 8 bilhões de habitantes. Eles pretendem reduzir a população mundial. Erradicação da pobreza significa redução da população. E o segundo projeto que está na agenda da ONU 2030 é Fome Zero. Da mesma forma, redução da população para erradicar a pobreza e para que tenha menos bocas, menos pessoas para comerem. Queridos, Deus que conhece o fim desde o princípio, já anunciou na profecia bíblica que Satanás reduziria a população mundial. 1/4 da população mundial será destruída. A população mundial será reduzida em 1/4. Pastor Samuel, de onde o senhor tirou isso? Da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Antes do fechamento da porta da graça, Satanás recebe autorização para destruir 1/4 dos habitantes da terra.
antes do fechamento da porta da graça. Porém, a profecia bíblica das 7 trombetas fala que depois do fechamento da porta da graça, durante o tempo das 7 trombetas, Satanás receberá autorização para destruir 1/3 da população mundial. 1/4 da população antes do fechamento da porta da graça, agora a partir do decreto dominical, ou já nestes dias de angústia das nações, e depois 1/3 da população após o fechamento da porta da graça. Vamos estudar, vamos ler aqui na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia. Nós somos a geração que pode entender melhor as profecias, porque nós estamos vivenciando o cumprimento destes eventos finais, destes eventos escatológicos. Em Apocalipse capítulo 6, nós encontramos aqui a profecia dos 7 selos. E queridos, para entender a situação em que está o mundo hoje, da angústia e também da mortandade de 1/4 da população, para entendermos isto, nós temos que quebrar um paradigma. Que paradigma nós temos que quebrar? O paradigma da interpretação historicista dos 7 selos. A interpretação historicista dos 7 selos joga tudo para o passado. Mas, queridos, nós temos que entender que os 7 selos falam do juízo celestial. É no Santíssimo do Santuário Celestial que Jesus Cristo recebe o livro selado com 7 selos, de Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5, o leão da tribo de Judá entra na presença do Pai e recebe o livro da mão do Pai, que está no Santíssimo, e começa a abrir selo após selo no Santíssimo. Isto significa que de 1844 para frente, Jesus está processando o juízo celestial, anunciado através dos selos. Selos significam selamento. Selamento. O selamento começou pelos mortos em 1844 e o selamento vai passar para os vivos tão logo o decreto dominical seja imposto mundialmente. Então, queridos, nós vamos encontrar aqui na profecia dos 7 selos aquilo que Deus está anunciando, há 2000 anos está anunciando, de que chegaria um momento em que Satanás destruiria 1/4 da população mundial. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, vamos ver o verso 7. O verso 7 está falando do 4º cavalo. O 4º cavalo tem um cavaleiro. O 4º cavalo tem um cavaleiro, que não é Jesus. O cavaleiro do 4º cavalo é Satanás. Ele recebe autorização para destruir 1/4 da população. Leia comigo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome... Qual é o nome do cavaleiro do cavalo amarelo? Morte. Quem é o responsável pelo pecado e pela morte? Satanás. E o que mais estava escrito? Tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Você está entendendo? Eu não inventei, eu simplesmente estou sendo fiel ao texto bíblico. Foi dado poder a Satanás destruir 1/4 da terra. Como é que ele vai destruir 1/4 da terra? Com espada? O que é espada? Violência, guerra. Satanás usa a guerra para destruir a população mundial, para reduzir a população, para poder implantar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial não vai funcionar com 8 bilhões de pessoas. Eles querem reduzir esta população. E Satanás vai usar o quê? A espada, ou seja, a guerra. E o que mais? A fome. Aqui diz que ele destrói a população com a espada, com a violência, com a guerra e também com fome. A fome que existe no mundo é uma fome intencional. Se nós quiséssemos distribuir os alimentos de forma justa, todos poderiam comer,
Mas não, queridos. A fome é um dos métodos da estratégia de Satanás para a redução da população. E além da fome, diz aqui, destruir com peste. O que é peste? Peste é vírus. Peste é epidemia. Peste é pandemia. Satanás vai destruir um quarto da terra com espada, com fome e com peste, com pandemia e com as feras da terra. O que são as feras da terra? Eu não sei. Mas dentro de pouco tempo nós vamos saber o que são estas feras da terra, que também Satanás usará para destruir um quarto da população. Queridos, tudo isso vai acontecer em nossos dias. Você pode perguntar, pastor, mas os 4 cavalos, ou seja, os 4 primeiros selos, já não começaram, já não foram abertos em 1844 para frente? Sim, porque é o juízo dos mortos. Só que, quando chegar o momento do juízo dos vivos, os vivos serão julgados dentro dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Os 4 cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, esses 4 cavalos representam 4 grupos de pessoas que são julgadas no juízo, que começou pelos mortos e vai passar para o caso dos vivos. O julgamento inclui 4 grupos. Os remanescentes, representados pelo cavalo branco, os protestantes, representados pelo cavalo vermelho, a Igreja Católica Romana, representada pelo cavalo preto, e o cavalo amarelo, representando as religiões não cristãs, as religiões pagãs. Deus tem filhos sinceros em todos estes grupos. Por isso eles são julgados, porque Deus tem filhos e filhas, tanto na Igreja Remanescente, como no Protestantismo, como na Igreja Católica, como também nas igrejas, nas religiões não cristãs. E, queridos, depois que Deus terminar o juízo dos mortos, começa o juízo dos vivos. O juízo dos vivos é anunciado no 6º selo. O 6º selo está anunciando o juízo dos vivos. Deus não vai iniciar o juízo dos vivos sem anunciar, sem preparar, sem avisar. Por isso, Deus usa estes sinais majestosos do capítulo 6, verso 12. É a abertura do 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Todos vão ficar sabendo que o 6º selo foi aberto, porque haverá um grande tremor de terra, muito grande. Não estou falando do terremoto de Lisboa, em 1755. Aquele sinal foi preparando o mundo para o início do juízo dos mortos. Nós estamos falando agora do juízo dos vivos, que vai ocorrer exatamente quando estes sinais ocorrerem. Tem dupla aplicação. Um grande tremor de terra. E houve também o que? O escurecimento do sol. E a lua tornou-se como sangue. Isso será visível a todos. O mundo todo, cristão e não cristão. Todos saberão que é chegado o momento do juízo dos vivos. Porque Deus tem na terra um povo chamado os 144 mil. 144 mil discípulos de Jesus batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Que levantarão a sua voz e falarão abertamente que estes sinais anunciados aqui estão preparando o mundo para o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios com o sinal da besta. Queridos, é neste período do selamento em que o selo do Deus vivo estará sendo aplicado e o sinal da besta estará sendo aplicado pela implantação do decreto dominical, é neste período que este cavaleiro, que é Satanás, do cavalo amarelo, recebe poder, autorização para destruir um quarto da população mundial, através da espada, que é a guerra, através da fome, através da peste, que é a pandemia, e através das feras da terra. Queridos, quando nós estudamos estas profecias, nós podemos ficar com medo de tudo o que vai acontecer. Mas eu quero tranquilizar o seu coração e dizer que você não está sozinho. Você é a menina dos olhos de Deus. Aqui, dentro do 6º selo, no capítulo 7 de Apocalipse, verso 13, nós lemos: E um dos anciãos me falou dizendo:
Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, de onde vieram? É o povo de Deus. São os 144 mil, mais a grande multidão que ninguém podia contar, do verso 9. Porque o capítulo 7, verso 9, está falando de uma multidão que ninguém podia contar. Os salvos vivos não são só 144 mil. Os 144 mil são as primícias dos salvos vivos, usadas por Deus para proclamar as 3 mensagens angélicas e para a conversão da grande multidão que ninguém podia contar. Eles passam juntos pela grande tribulação. Não estão sozinhos, não estão abandonados. Eles têm os anjos de Deus ao seu redor. Por isso diz aqui, verso 14 agora, Apocalipse 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes quem são eles. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Você e eu. E mais aquela grande multidão que vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Todos nós, juntos, vamos passar pela grande tribulação, mas não sozinhos. Por isso Deus deixou escrito, porque Ele cuida de você. Ele te conforta, Ele enxuga suas lágrimas. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Nossa paixão é Jesus. Nossa confissão dos nossos pecados é uma confissão diária. Nós não ficamos 2 dias com o pecado. Nós confessamos nossos pecados diariamente. Nós não dormimos à noite com o pecado. Nós dormimos com o perdão que recebemos de Jesus Cristo. Porque aqui diz que eles lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. E aqui diz o verso 16, a esperança de que Deus tem algo melhor para você. Capítulo 7, verso 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você como se você fosse o único para cuidar em todo este mundo. Por isso, querido, você que está passando por esta angústia das nações, você tranquilize o seu coração. Acredite no que está em Isaías capítulo 43. Eu quero terminar lendo para você Isaías 43. Leia este verso, coloque o seu nome. Aqui está o nome de Jacó, mas você pode colocar o seu nome no lugar do nome de Jacó. Mas agora, verso 1, Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Coloca o teu nome aí. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Samuel, ó José, e que te formou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus conhece você pelo teu nome. Deus conhece seus defeitos e suas virtudes. Deus te chamou, Deus te ama do jeito que você é. Assim como os pais amam seus filhos do jeito que eles são. Mas Deus vai nos aperfeiçoando. Deus vai nos transformando para termos o caráter de Jesus Cristo, para termos a mente de Jesus Cristo. Tranquilize o seu coração, porque Jesus conforta, dizendo no verso 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão submergir e afogar você. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, nem a chama arderá em você. Por quê que Deus cuida de você? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é precioso, mais precioso do que o ouro de Ofir. E o verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, Jeová, YHWH, o grande eu sou, Ele é o nosso Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, o nosso Salvador. E agora o verso 4 diz, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, eu te amei. Veja o amor de Deus sendo revelado aqui na palavra. Aceite o amor de Jesus Cristo. Sinta-se amado. E eu te amei
pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, não tenha medo, meu querido irmão, minha querida irmã. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Descanse nestas palavras, neste conforto que Jesus Cristo nos dá. Vivemos a angústia das nações, mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que traz-nos a paz de Jesus Cristo. Fique, portanto, meu querido irmão, olhando para cima e clamando: ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te, Jesus Cristo, poupa o teu povo, abrevia o tempo. Levanta-nos a cabeça, para que o nosso foco não seja a terra, mas o nosso foco seja o céu, a segunda vinda de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, querido Jesus, o Espírito Santo. E venha logo, Jesus, nos buscar. É a minha oração neste momento. Amém. Fique com a graça e a paz de meu Senhor Jesus.